Olá, pessoal! Hoje estarei ensinando para vocês fazerem uma ovelhinha porta-bombom, tá? Por que ovelhinha e não coelhinho? Porque tem muita gente que não gosta de comemorar-se a Páscoa com o coelho. Então, assim, a gente tem pouca, assim, recursos aonde pesquisar, moldes, né? Em relação à ovelha, né, na Páscoa. Então, eu vou estar ensinando hoje a fazer um porta-bombom de ovelhinha, que você pode estar presenteando alguém. E além disso, nos moldes, quem quiser adquirir os moldes, entre em contato comigo, que eu estarei passando o valor, tudo certinho, tá? E aí, junto com os moldes, eu vou estar enviando também o molde do coelho e de um elefantinho, ok? Então, você não vai ter apenas o molde da ovelha, mas você pode optar também por fazer o coelho ou um elefantinho também, tá? O elefantinho eu já tenho ele aqui pronto, olha. E é aqui dentro, tá? Que vai estar sendo colocado os bombons, tá ok? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser riscar tudo que a gente tem que riscar. Então, a gente vai precisar do tecido carapinha, tá? Que é aquele tecido que parece mesmo a pele da ovelha. Vamos precisar também de um tecido cor de pele, tá? E um tecido estampadinho, pode ser de bolinha, de xadrez, pode ser a sua escolha, ok? Então, eu sempre costumo falar que eu passo todos os meus moldes para esse plástico, que é o plástico de encadernação, que é o acetato. Assim, eu nunca vou estragar meu molde, não corro risco. Se caso eu perder alguma das peças, eu tenho ele já guardado, então isso facilita bastante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar o tecido estampado e vamos riscar esse aqui, que é a parte da frente, tá? Ele é uma única vez, ok? Então, você risca e corta no risco. Vamos riscar também a parte de trás, que é 2 vezes, tá? Ó, tem aqui as 2 vezes. A única coisa que você precisa deixar essa marca aqui, que é pra gente saber até exatamente aonde vamos fazer a barrinha, tá? Então, ela tem esse risco, é esse risco aqui, ó. Então, você marca ele. E aí, você também vai precisar riscar já o rostinho, tá? O rostinho, ele é uma vez duplo no tecido cor de pele, tá? Então, já risca aí também. A orelha, a gente vai riscar ela 2 vezes no tecido cor de pele e 2 vezes na carapinha, tá? Feito isso, a gente também vai riscar já as perninhas, tá? As perninhas é 2 vezes duplo, tá? Ó, 2 vezes duplo. E o bracinho também, tá? Na carapinha, ó. 2 vezes duplo também. E temos também essa outra parte, tá? Que é o topete da nossa ovelha, tá bom? Esse é uma única vez. E aí, você vai precisar comprar também um plástico de gramatura fina, que dê para você costurar ele junto com o tecido. Então, quando for comprar, peça um plástico que seja mais maleável e que costure facilmente na máquina juntamente com o tecido. Nós também vamos precisar de zíper, tá? Esse zíper aqui é de 20 centímetros, então a preferência é que vocês escolham um zíper da cor do seu tecido estampado. Então, tenta aí fazer uma combinação para que venha ficar bem bonitinho. Então, após você ter riscado tudo isso, a gente vai pegar essa peça, que é a parte da frente, tá? Ó, é aquele que tem um círculo.
E a gente vai fazer uns pequenos picos, bem aqui assim, ó, tá? Porque a gente vai precisar fazer uma barrinha aqui. Só que se a gente não der esses picos, a gente não vai conseguir, porque ele é todo cheio de curva, ok? Vou estar mostrando pra vocês, vou ajeitar a câmera pra ficar mais fácil. Olha só, o tecido está aqui. Então, ó, eu vou vir dando os picos todinho nessa parte que é a parte da barriga, que é a parte menor, tá? Que depois a gente vai dobrar isso daqui. Vamos passar o ferro, tá? Para que fique bem certinho e facilite na hora que nós vamos costurar com o plástico, tá? Tem que fazer bem certinho. Cuidado para não fazer muito grande, tá? Olha só, dei vários picozinhos, ó, tá? Não precisa ser muito pertinho, tá? Aí, agora, nós vamos dobrar essa parte. O ideal é você dar uma vincada, primeiro com a sua própria unha mesmo, e depois a gente passa o ferro. Feito isso aqui, ó, você vai vincar ele todinho, ó, de forma que ele fique com uma dobrinha pro lado do avesso, tá? Caiu direito, olha, ele vai já dar aquele acabamentinho, ok? Feito isso, você vem aqui, tá? Tudo bonitinho. E aí, você vai passar o ferro em toda essa volta aqui, ó. Então, você vai puxar tudo isso aqui pra trás e vir passando o ferro já pra dar o acabamento. Depois que a gente já tiver passado o ferro, olha, ele já vai ficar bem certinho, tá? As dobrinhas. E o lado do direito vai ficar já bem certinho. A gente vai posicionar o nosso plástico na parte de trás, ou seja, na parte do avesso. Desta forma, olha. Aqui foi onde tem as dobrinhas, então a gente vai posicionar ele aqui. E para ficar mais seguro e para facilitar, porque pode acontecer de o tecido depois escorregar, a gente vem alfinetando ele, tá? Isso facilita bastante na hora da gente costurar, tá? E aí, vocês podem me perguntar se eu costuro pelo avesso ou pelo direito. Eu sempre costuro, quando é plástico assim, pro lado do direito. Eu não costuro olhando para o plástico, tá? Porque isso pode me dificultar um pouco, tá? Então, vê o que é mais fácil para você, tá? Então, eu alfineto bem ele aqui para não ter perigo dele escorregar ou mesmo de ficar torto, né? E aí, conforme eu vou costurando, eu vou retirando esses alfinetes que eu acabei colocando aqui, tá? O plástico, eu fiz o molde um pouco a mais, com sobra, para que depois a gente corte, olha só. Aqui, então, é o meu avesso, tá? Que tem aquela dobrinha. E aqui é o direito. Então, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, a volta inteirinha dele, tá? E aí, depois, a gente pode, então, cortar a sobra que fica do plástico. Já podemos também adiantar a parte de trás. Então, aquela marca que a gente tem, a gente vai dobrar essa ponta até a marca que tem no molde, tá? Já mostro pra vocês. Você vinca bem ele com a unha. Olha, tá? Aqui tá, então, o risco. Eu dobrei a ponta certinha no risco. Agora, eu vou dobrar mais uma vez. Por que que eu dobro duas vezes? Porque uma dobra só
pode acontecer do tecido ainda desfiar, tá? Então, eu faço 2 dobrinhas, passo no ferro para facilitar, tá? E aí, então, ele vai ficar desse jeito no avesso e assim no direito, tá? É como se fosse uma barrinha, porque aqui vai ser onde vai ser pregado o zíper. Já costurei, olha, bem na beiradinha mesmo, tá? Aqui é o lado do direito e aqui é o lado do avesso, tá? Agora, a gente vem, corta essa sobra aqui, tá? Eu sempre faço o molde a mais porque é melhor o plástico sobrar do que depois a gente ver que tá faltando um pedaço e a gente acabar perdendo o material e não conseguir costurar ele, tá? Então, você vai deixar uma beiradinha bem pequenininha, tá? Ó. Então, ele ficou bem costuradinho. Agora, a gente vai fazer a parte do zíper, tá? Então, aí, você vai pegar as 2 partes de trás, tá? Que você já deve ter passado o ferro nele, pra ficar com a barrinha bem certinho, bonitinho. E vai pegar o zíper de 20 centímetros. Pra pregar o zíper, então, você vai pegar as 2 partes de trás e mais o zíper. E você vai posicioná-lo da maneira que você quer, tá? O zíper, ele sobra um pouquinho mesmo, tá? Isso é normal. Então, ele tem que ficar assim. Aí, você vai passar uma costura bem pertinho da onde corre o zíper, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Existe uma maneira que eu utilizo pra mim tá pregando o zíper, tá? Como que eu faço isso? Ele tá dessa forma, que é a forma que eu vou tá colocando ele, né? Eu tiro uma das partes, né, pra mim pregar primeiro essa. Como ele tá com 2 dobrinhas, eu vou virar ele pra cá, tá? De forma que vai ficar avesso do tecido e o direito do zíper. E vou passar uma costura bem aqui, ó, nessa beiradinha aqui, ó. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou virar ele pra cá, tá? Depois que eu fizer isso, e eu virando, eu passo uma outra costurinha na beiradinha. Assim, o zíper, ele fica bem seguro aqui, tá bom? Já coloquei o zíper, tá, ó. Já preguei ele. Tem que colocar ele bem pertinho aqui, ó, que é onde ele corre. Agora, nós vamos costurar a parte da frente, que é aquela que tem o plástico, com a parte de trás. Pra fazer isso, então, a gente tem que deixar um espacinho no zíper, tá? Aberto. Só que pra não acontecer da gente costurar ele e ele ficar aberto, então, você junta ele aqui e passa uma costurinha aqui, só pra ele poder já ficar fixo, pra não acontecer de na hora de você costurar a parte da frente com a parte de trás, ele ficar muito aberto. Então, ajunta aqui, passa uma costura aqui, assim não tem perigo. Ó, passei uma costura aqui, tá? De forma que eu possa abrir meu zíper tranquilamente, que ele não vai ficar aberto, tá? Então, eu deixo o zíper mais ou menos um tanto assim, que é o espaço que eu vou precisar para desvirar. E aí, eu coloco direito com o direito da parte da frente, tá? Então, pra fora vai ficar, aqui vai ficar avesso e aqui avesso. Vou passar uma costura a volta inteirinha dele, tá? Não preciso deixar abertura, porque a nossa abertura é essa daqui. Já costurei a volta todinha dele, tá? Então, aí agora, por aquela aberturinha do zíper, a gente precisa desvirar. Antes de desvirar, por ele ser um redondo com curvas, o ideal é a gente dar os picos, para que na hora que a gente venha desvirar, ele possa ficar certinho, né? Só tomar muito cuidado para não pegar a costura, porque se a gente pegar a costura,
vai desmanchar e vamos ter que costurar novamente. Então, se você tem aquela tesoura de picotar, você também pode cortar com ela, tá? Isso facilita bastante. Já dei os picos. Olha, não sei se vai dar pra ver certinho, mas são picos bem pequenininhos, tá? Agora, a gente vai desvirar ele. E aí, você vem acertando ele agora, tá? Já desvirei ele inteirinho. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, tá? Que é a parte do zíper, tá? Se você quiser dar uma passada no ferro nele, pode passar. Só tome cuidado para não grudar o plástico, tá? Você passando ele assenta melhor, fica mais certinho. Agora, vamos fazer a parte da ovelhinha. Então, a gente vai costurar o rostinho dela, deixando a abertura. Então, vou costurar tudo essa parte aqui e deixar a abertura em cima. A orelhinha, a gente cortou 2 no tecido pele e 2 na carapinha. Então, a gente vai pegar uma do pele e uma da carapinha e a gente vai alfinetar. Porque um lado da orelhinha vai ser cor de pele e o outro lado é a carapinha. Então, vai ser uma vez na carapinha e uma vez no pele, tá? Feito isso, a gente vai costurar, tá? E deixar a abertura embaixo. Vai fazer isso nas 2 ovelhinhas, tá? Lembrando que a gente sempre risca e costura pelo avesso, tá? Ó, a outra orelhinha, a mesma coisa. A perninha e o bracinho é 2 vezes duplo na carapinha. Então, aqui eu tenho ele duplo, ó, tá? Então, vou costurar um bracinho, deixar a abertura aqui. Vou costurar o outro bracinho, deixar a abertura. Depois, a gente corta o excesso, deixando uma margem aí bem pouquinho, tá? A mesma coisa com a perninha, vai deixar a abertura aqui. Já costurei, então, as orelhinhas, tá? Os bracinhos, as perninhas e a cabecinha, tá? Então, agora a gente vai desvirar todas as peças e encher. A única parte que ainda não usamos é o topete. O topete você pode cortar no risco, ok? É a única coisa, por enquanto, que você vai fazer com ele. Já enchi, então, as perninhas, os bracinhos e a cabecinha, tá? A abertura fica em cima. É importante que você deixe ela bem cheinha para não ficar com nenhuma prega. As orelhinhas eu apenas desvirei, tá? Não enchi as orelhinhas. Então, agora a gente vai fechar tudo que tem para fechar, tá? Na mão mesmo. Faz umas costurinhas aí invisível. Fecha tudo que tem para fechar, que aí a gente já vamos colocar, então, o topete da ovelha. Já fechei todas as partes, tá? A cabecinha da ovelha não precisa ser aquele pontinho invisível, porque aqui vai o topete, então vai tampar, tá? Então, eu fechei tudo, fechei os braços, fechei as pernas. As orelhas eu ainda não mexi, porque as orelhas a gente vai fazer com cola quente. E aqui tem o topete. O topete, a gente vai fazer um alinhavo, tá? A volta dele inteira, porque depois a gente vai precisar franzir ele, tá? Então, você vai fazer aí o alinhavo a volta inteira na ponta, tá? Depois a gente vai puxar. Olha só, já franzi, arrematei a linha. Eu vou posicionar mais ou menos aonde eu vou querer as orelhas, tá? E aí, você pode colocar um alfinete, que depois as orelhas vão ser coladas. Que antes da gente colar tudo, vamos colocar os olhos, tá? A gente vê mais ou menos
a medida pra gente ver o espaço que a gente vai ter pra tá fazendo a nossa carinha, tá? Ó, posicionei mais ou menos. E aí, vocês vão fazer a marcação do olho. O ideal é vocês fazerem com alfinete, porque aí você vê se vai ficar torto ou não. Já posicione os olhos, que os olhos nada mais é do que miçangas, tá? Aquelas miçangas bem pequenininha, preta. E aí, você já, se você quiser, você pode colocar a fuça também. A fuça eu faço um piquezinho, que é um furinho, passo cola quente, enfio ela lá dentro e já faço o bordadinho também. Por que que eu ainda não colei as orelhas e o topetinho dela? Simplesmente porque o nozinho que a gente vai fazer dos olhos e do bordadinho, a gente coloca ele aqui em cima, porque aí depois tampa. Assim, a nossa peça, ela fica com acabamento. Já fiz, então, o nosso rostinho, tá? Terminei de bordar tudo, colei o topete, colei as orelhinhas, tá? E o fusto também foi colado. Aí, você vai precisar de um pedaço de renda, você vai fazer um franzidinho, tá? Um babadinho, que é o que vai vir no pescocinho dela, tá? Para dar o acabamento. Agora, vamos posicionar a cabecinha dela exatamente na parte aonde fica o zíper, tá? Então, você vai passar um pouquinho de cola quente aqui, vai colar a cabecinha dela aqui e depois você vem com o babadinho de renda, que vai ser para dar um acabamento. Passa cola quente, olha, tá? E aí, feito isso, você só vai passar a cola quente nas mãozinhas, onde você quer, tá? E também nas perninhas, tá? Passa bem pouquinho a cola quente e cola. Então, nossa ovelhinha ficou pronta, tá? Só passei cola aqui na mãozinha, ó. Coloquei um lacinho aqui, tá? E aí, ó, a parte de trás com zíper. Agora, a gente enche de chocolate aqui, bombom. E é uma ótima sugestão pra gente tá dando de presente, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Vou deixar o meu contato aí, a minha página também. Só entrar em contato comigo que, à medida do possível, estarei atendendo vocês.